futebol. Raimundo Macedo já está na área e vem aí o Balança Esporte. Roda a vinheta. Aqui comigo, Raimundão, bom dia. Olá, Diego, tudo jóia? Tudo jóia. Tenho uma pergunta para você. Pode fazer. Só se fala no Muralha e o Diego? Diego não pode jogar, porque ele não foi inscrito exatamente para participar da Copa do Brasil. Ele chegou depois. Mas foi o atacante que perdeu o pênalti. Ah, você O fala meia. Diego. É. Não, porque o Diego Alves do Flamengo é o melhor goleiro que nós temos. Mas, lamentavelmente, o Thiago, que era o eventual substituto, acabou se machucando e ontem deram mais uma oportunidade ao Muralha. Agora, o futebol, ele é tão interessante, como é, Diego e amigos do Balança Esporte, que um time que investiu milhões, o time do Flamengo, depois do Palmeiras, é o mais caro do Brasil. E perdeu para um Cruzeiro. Um time de tantos milhões perdeu para um Cruzeiro, mas foi, na verdade, um grande jogo. Até alguns momentos da partida a gente percebia que o Cruzeiro entrou com o regulamento debaixo do braço, queria pênalti, confiando no seu goleiro, que é espetacular, o Fábio, indubitavelmente. E o jogo foi 0-0, praticamente a mesma coisa que ocorreu no Maracanã, onde houve um empate, o Flamengo venceu o jogo, cedeu um empate ao Cruzeiro e ontem, né, o empate, o Cruzeiro achou que era melhor, porque confiava no seu goleiro. E realmente aconteceu. O Diego agora desperdiçou uma penalidade. Aliás, Diego desaprendeu. Perdeu um pênalti contra o Palmeiras no finalzinho do jogo, que poderia dar a vitória ao Flamengo. E ontem, na hora do vamos ver, o Diego acabou amarelando e desperdiçando uma penalidade. Justiça para o Cruzeiro, mereceu o título, né? É pentacampeão. São 5 títulos do Cruzeiro, realmente foi merecido e de parabéns, né, toda a colônia azul. Agora, inclusive, o Cruzeiro cresceu ontem, teve um reforço muito grande de outras torcidas, né? Do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, verdade. Aqueles que não gostam do Flamengo, mas tudo isso faz parte do futebol. Parabéns a toda a nação estrelada, o Cruzeiro é campeão com muita justiça da Copa do Brasil. Olha aí, ó. O que tem de gente. Aqui na televisão tá assim, metade cabeça baixa, metade sorrindo à toa, né? Não. Uma parte. Assim. A metade mais um, Flamengo. E os demais torcedores dos outros grupos. Mas tudo isso faz parte. Eu sei que tem muita gente aguardando esse momento aqui do Balançar Esporte. O que é que Raimundo vai dizer amanhã? Dizer o que você assistiu. Que o título está bem entregue à equipe do Cruzeiro. Vamos falar do futebol do Sergipe? Agora! Pois é, olha, o Confiança praticamente está fechando o contrato com Ailton Silva. Né? A própria diretoria já tem demonstrado esse interesse. Após a partida, domingo, quando o Confiança se despediu da competição, o Ailton já tinha demonstrado interesse de permanecer e as negociações estão bem adiantadas. A direção não quis revelar quais os jogadores que vão continuar e aqueles que não vão continuar no time do Confiança. Ele já está, inclusive, colocando passagem, buscando exatamente para que eles possam retornar aos seus lugares e as negociações exatamente entre a diretoria e esses jogadores. No Sergipe, o que nós falamos ontem aqui, vai ter eleição no Sergipe. Em outubro, o Ari Rezende está se reunindo com o seu elenco de dirigentes exatamente para marcar as eleições no Sergipe. Não se sabe ainda quais são os candidatos, ou se o Ari pode até ser candidato a presidente do Sergipe. Tomara que isso ocorra. Agora, amanhã, Diego, nós vamos destacar a segunda divisão. Aliás, é uma crítica construtiva que eu quero fazer aqui agora, olhando para você. Por pouco não aconteceu domingo passado um fato inusitado no futebol de Sergipe, que iria servir de chacota no mundo inteiro. Qual é o acessório principal, aliás, os acessórios principais de um campo de futebol? A rede, né? E as bandeirinhas que ficam no fundo do gol, aquelas bandeirinhas nas laterais. E por pouco não aconteceu um jogo sem as redes no campeonato da segunda divisão. A assessoria da federação tentou explicar, a gente entende. É bom que sirva de alerta, a gente precisa se autopoliciar para não cometer esse equívoco. Porque a primeira coisa que a arbitragem faz, quem gosta do futebol, quem assiste futebol, o que é que o árbitro faz quando entra no campo? Observar se tem buraco na rede. Porque se tiver um buraco, manda consertar. Então é o acessório mais importante do jogo. E vocês já imaginaram um campeonato rolar, um jogo sem a rede? Isso iria acontecer em Canindé do São Francisco no último domingo. O dirigente do América ontem, Marcos Orleberg, denunciou
ontem na imprensa sergipana esse fato. E o árbitro da partida, Eduardo Santana, disse lá na hora, faltando meia hora para o jogo, não, se não tiver rede eu começo a partida. Seria um pecado, olha, seria realmente um fato... vexame, né? Um vexame. Entendeu? Ninguém aqui está querendo tirar onda não, a gente está querendo se policiar para não servir de chacota. Já pensou, um jogo do futebol profissional que vai dar acesso a 2 equipes, um campeonato para disputar a primeira divisão no próximo ano. E um árbitro, mas a regra não diz isso. Mas é um dos acessórios mais importantes do campo de futebol, é a rede. Já pensou a frustração do torcedor? O que é que o torcedor vai para o campo? O que é que ele gosta? Quando você faz o gol que a bola bate na rede que balança. Isso dá uma satisfação enorme ao torcedor. Que sirva de lição. A gente não pode cometer esses abusos. Não pode. Não tem rede, não tem jogo. Acabou-se. O mandante que providencie, que vá para o Tribunal de Justiça. Agora, o árbitro para querer fazer uma média, orientado não sei por quem. Não, se não tiver a rede eu começo. E o pior, aquela bandeirinha tem que ser um equipamento exatamente para aquilo. Colocaram 4 cabos de vassoura com uma camisa lá para demarcar exatamente a bandeirinha do jogo. Isso não é admissível. É um alerta que a gente faz, nós precisamos valorizar o futebol, precisamos. Agora, precisamos exatamente ficar atentos para não cometer uma besteira como essa. Mas amanhã a gente vai falar dessa rodada de sábado e domingo pela Série A2 do Campeonato Sergipano. Valeu, Diegão. Valeu. Só para concluir, Raimundo, ontem, quando a gente estava falando aqui do Sergipe, no nosso canal interativo, alguns torcedores estavam falando como a gente pode fazer para ajudar o Sergipe a sair dessa situação, né? E aí eu fiquei pensando, existe uma situação de crise dentro do Sergipe, existe uma situação que precisa de fato ser melhorada para os jogadores, para a torcida. Existe aí também as proximidades do campeonato, parece longe, mas está perto para quem é de futebol. Exato. Como é que a gente pode tentar salvar esses nossos times dessa situação tão grave que está a crise, hein, Raimundo? Aliás, a crise não afetou apenas o futebol. Você vê equipes tradicionais como Campinense, 13 da Paraíba e outras, o Sergipe, o Itabaiana, que tiveram suas atividades paralisadas no mês de junho. O calendário do futebol nacional precisa ser revisto. Os dirigentes de federações precisam realmente buscar uma alternativa junto à CBF, que é a gestora nacional do futebol, porque não se concebe o desemprego que gerou. Não é só crise no Sergipe, não. Outras equipes tradicionais do Brasil estão enfrentando esse mesmo problema. Quando acaba a competição, manda todo mundo embora e o clube fecha suas portas, a exemplo do Sergipe, que está sobrevivendo exatamente de alguns dirigentes abnegados que tiram do bolso para ajudar o clube, porque os parceiros são poucos. Já temos dificuldades com a bola rolando, imagino com ela parada. Então, que sirva de alerta, Sergipe, Itabaiana, que encerraram suas atividades muito antes do que o Confiança. Confiança teve o campeonato da Série C rolando. Mesmo assim, ainda tem dificuldade para cumprir e arcar os seus compromissos. Imagine que não está jogando. Isso precisa ser revisto, você tem muita razão. O futebol precisa de um melhor calendário para que possa agradar não só aqueles que disputam 6, 8 competições, mas aqueles tradicionais do Nordeste que chegam no segundo semestre e não rola a bola para suas atividades. É realmente um assunto para ser repensado, para modificar um pouquinho o calendário nacional do futebol. Raimundão, muito obrigado. Um grande abraço, viu? Amanhã a gente destaca a Série A2. Se Deus quiser, até amanhã.